11 horas, 30 graus e 4 décimos é a temperatura. Aqui em Lajeado estamos recebendo no programa Troca de Ideias o prefeito de Teutônia, Celso Aloísio Fornec. Tem várias pautas para falarmos com o prefeito, né? Claro, projetos para 2023, o ano que está começando, mas vamos começar essa conversa pelo fato de agora ter saído o censo prévio do IBGE, depois de 12 anos, e aí nós tivemos a ultrapassagem, vamos dizer assim, em termos populacionais, de Teutônia em relação à Estrela. Algo que já vinha sendo percebido nas estimativas que o IBGE fazia, mas que agora fica consolidado. Também é a segunda maior economia, segundo maior orçamento, então um município que a gente vê, né, a cada dia que a gente vai para Teutônia, as ações que são feitas, a gente vê a pujança, o crescimento do município de Teutônia. Eu queria falar com o prefeito como é que foi recebida essa questão do IBGE, da população de Teutônia e os motivos, né, para chegar cada vez mais esse desenvolvimento no município. Bem-vindo aqui à programação da Rádio Independente. Bom dia, prefeito. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Elisângela. Bom dia. Bom dia, ouvintes da Rádio Independente. É sempre um prazer estarmos aqui conversando com a nossa gente, com a nossa população. Nós já prevíamos que isso poderia estar acontecendo pelo que a gente percebe no dia a dia, né? Uma população crescente, bastante acentuada, principalmente do período pandêmico, né? As nossas fábricas de calçados continuaram funcionando, enquanto que em grandes centros muita coisa parou, né? E nós estávamos sentindo naquela época já que as fábricas estavam precisando de gente. E quando alguém vem de fora e tem um emprego, o que ele faz? Ele avisa os parentes e o pessoal vem em grande quantidade. É uma problemática que nós temos. Nós assumimos a prefeitura com 300 crianças na lista de espera por vaga em creche. Quando assumimos, fim de janeiro, estávamos em 617 crianças, porque muitos já haviam meio que desistido e quando a gente se comprometeu com a comunidade de criar essas vagas, eles se inscreveram. Durante o ano 2022, nós criamos 245 vagas novas e ainda estamos hoje com quase 300 crianças na lista de espera. É nossa meta, agora em 2023, criar mais 150 vagas e assim, então, mais ou menos, regularizar essa questão das vagas. Assumimos também a prefeitura com uma demanda de 525 cirurgias represadas em função da pandemia e toda essa questão. Tivemos que fazer um esforço extra dentro da saúde para que a gente conseguisse atender, porque a saúde é um fator muito importante para o bem-estar de uma população. Uma população doente não produz, não consegue produzir, ela precisa estar de bem. E nós investimos 19 milhões desde 2021 até o fim de 2022, a mais na saúde, para conseguirmos recuperar essa demanda. Praticamente dobramos o número de horas de médicos. Então, tudo isso a gente vinha percebendo que a população estava vindo mais e precisando mais. Então, são questões que a gente precisa ter esse cuidado para que tudo cresça harmoniosamente, não escape nada desse crescimento econômico e populacional, né? Que ao mesmo tempo em que tem esse lado positivo, que é esse aumento populacional, então tem esses detalhes, né? Questão de vagas nas escolas, questão da saúde e para as outras áreas, como é que vocês estão se estruturando? Nós fizemos 6 quilômetros de pavimentação, fora os 7 pontos que era do financiamento do prefeito anterior, que ele não conseguiu executar em tempo hábil e nós acabamos executando. Então, nós fizemos mais 6 quilômetros de pavimentação, porque as pessoas também querem muito essa pavimentação. Nós temos em Teutônia uma problemática bastante séria, porque os principais asfaltos para o interior foram feitos há 20 anos atrás, quando se trafegava com caminhões de 6 toneladas, 5 toneladas. Hoje, com o grande crescimento do nosso setor primário, estão entrando caminhões bitrem no interior com 40 toneladas, e esse asfalto não está aguentando. Isso graças ao crescimento do nosso setor primário. Quando nós assumimos, o setor primário representava 24% do retorno do ICM e para 2023 a previsão chegar a 40%. Não é que a indústria não tenha crescido, mas o ritmo de crescimento do interior foi muito significativo. E aí nós temos que reforçar. Cooperativa Languiru, muito parceiro, sempre próximo, orientando os agricultores.
Sicredi, que é um banco que sempre está aí auxiliando nos financiamentos. E nós temos a grande vantagem da nossa Sertel, que é a cooperativa de energia elétrica, onde não falta luz. Então, são fatores muito importantes para que o pessoal resolva investir. Então, hoje nós temos um investimento muito forte no interior. Claro, nos traz o problema dessa questão das nossas ruas do interior e também as urbanas, né? Então, temos de ter essa preocupação. Mas quando nós olhamos para o futuro, nós estamos com muito cuidado agindo em relação ao nosso crescimento da indústria. Qual é o tipo de cidade que nós queremos para Teutônia? Como está a mobilidade urbana, que está começando a apresentar problemas em Teutônia, porque esse crescimento populacional muito rápido, o poder aquisitivo da população aumentando, mais carros circulando. E as ruas continuam as mesmas de muito tempo atrás. Então a gente tem esta preocupação de organizar o máximo possível para que esse crescimento seja harmonioso em todos os sentidos. E até pegando os números aqui, a gente falou que foi o segundo município que mais cresceu, se tornou o segundo município em termos populacionais aqui do Vale do Taquari, somente atrás de Lajeado, que cresceu ainda mais do que Teutônia, né? Mas Teutônia, relacionado a 2010, passou de 27.272 habitantes para 32.776. Isso significa 20,18% de aumento. Comparado com o censo de 2020, né, teve um decréscimo, aí estava mais de 33 mil, mas é coisa relativa, né, coisa de pouco tempo. Mas enfim, é um crescimento bastante interessante que tem em Teutônia. Eu vou pegar outros exemplos aqui. A média regional foi de 10,95% de crescimento. Agora, dos 36 municípios, 20 tiveram queda populacional. E Teutônia, pelo contrário. O senhor fala da questão da mobilidade. Talvez é uma das principais problemáticas, um dos principais focos de vocês a partir de agora, e o que está sendo desenvolvido para tentar melhorar ou resolver essa situação no município de Teutônia, prefeito Celso Fornec? Nós, inclusive, já contratamos, ela está para fazer a entrega de um estudo de mobilidade urbana, prevendo curto prazo, que seriam 3 anos, médio prazo 10 anos e longo prazo 20 anos. Uma empresa da onde? Ela é de São Leopoldo, né, que é especialista nessa área, e ela está por entregar esse projeto. Por que isso? Por que essa preocupação? Nós temos que olhar Teutônia crescendo para o futuro. As soluções de hoje podem não ser eficazes para daqui a 10 anos. Então nós temos que ter essa preocupação. Como é que nós vamos fazer o nosso círculo viário no entorno da nossa cidade? Porque nós temos uma peculiaridade muito grande. Nós somos uma cidade com 4 bairros muito intensamente povoados. E são separados, né? São separados. A característica de Teutônia é diferente, né? Sim, vai muito pela Via Láctea e aí vai ingressando nos bairros. Nos bairros, né? O bairro Canabarro, por exemplo, tem 48% da população de Teutônia. O interior tem 16% da população. Aí nós temos Languiru, que é o bairro Canabarro é essencialmente industrial, claro, com comércio acompanhando, mas essencialmente industrial. O bairro Languiru é essencialmente comercial e de serviços. E o bairro Teutônia é essencialmente de habitação, moradias. Nós temos o Allesgut, que é um bairro que cresceu, que explodiu, né, na última década, de pessoas que vinham do interior do Rio Grande do Sul. Né? Então, eles têm uma característica também diferente. Então, essas peculiaridades nós temos que atender. E nós temos que ter muito cuidado para não fomentar mais ainda o bairrismo, que naturalmente surgiu. E se nós não tivermos esse cuidado, daqui a pouco, estão falando tudo em Canabarro, né? Aí Languiru e a população vai começar a ter essa sensação de que não estão sendo atendidos adequadamente. Então é uma preocupação muito grande que nós temos, e a própria questão viária, ela precisa agilizar essa interligação urbana, principalmente nos bairros maiores, nesses 4 maiores, para que a facilidade ocorra. Nós temos hoje uma questão de algumas ruas de comércio intenso que não tem mais lugar para estacionamento. Buscamos várias alternativas. Nós adotamos hoje a do pisca-alerta ligado. Né? E o rotativo? O rotativo. Um lado da rua é rotativo, pisca-alerta ligado, sem cobrança,
e do outro lado, então as pessoas podem continuar a permanecer com o seu estacionamento, porque o pessoal também precisa estacionar. Quanto tempo com o pisca-alerta, prefeito? Até meia hora. Até meia hora pode ser, mas geralmente as pessoas com sem medo cobrança, de... né? Sem cobrança. Com medo de que a bateria acabe, que Pois é. isso foi ventilado muito e nós falamos com o engenheiro eletricista sobre isso. Disse, não, uma bateria boa, você deixa o pisca-alerta 12 horas ligado, ele não vai acabar a bateria. Claro, vai usando da bateria, né? Se a bateria está ruim, ela pode estar estragando com pisca-alerta, assim como ela pode estar estragando Mas em qualquer tem momento. fiscalização? Tem. A Brigada Militar passa constantemente o carro estacionado no local sem o pisca-alerta, é multado. E o tempo, É uma se multa tá 2, graúda. 3 horas? Se tiver, eles não cuidam isso. Eles cuidam o pisca-alerta ligado. E apresentou uma boa solução, nós fomos fazer uma pesquisa depois no comércio. 84% da população da rua Capitão Schneider estão satisfeitos com esse sistema. Claro, sempre tem um que outro que não agradou, não gostou, mas eu acompanhei, que minha filha tem uma loja na Capitão Schneider, eu acompanhei esse debate já faz mais de 5 anos. E sempre se fala em bom senso. Mas, gente, o bom senso, ele funciona por um tempinho e depois acaba sendo esquecido. E outros projetos, prefeito? O que está previsto aí para 2023, especialmente, desenvolvimento de Teutônia e outras áreas, a questão não sendo a questão viária? A primeira, então, nós temos que ter essa preocupação em recuperar essas ruas do interior que estão muito danificadas. Isso tem que ser assim, meio de imediato. A segunda é a questão do avançar na educação, né? Principalmente nas vagas para a educação infantil. E a terceira seria a localização da nossa indústria, né? Para onde nós queremos direcionar esse crescimento industrial. Ele pode acontecer em qualquer cidade, então o que nós temos que fazer? Nós temos que apresentar soluções para quem vem de fora e queira se instalar, para que ele tenha um lugar já pré-definido que vá ser esse local, e nós temos que cuidar muito para que a nossa indústria local, que queira ampliar, tenha esse espaço. Então, já tem esse local? Nós compramos um prédio da RR Shoes, né, que era um prédio abandonado com quase 1.000 metros quadrados, onde estamos trazendo essas indústrias. Nós estamos ampliando o nosso distrito industrial, que fica perto do concretos da Sertel. Nós temos que, porque ele ficou muito tempo abandonado, então todas as licenças ambientais congelaram, ultrapassou o tempo. Então nós tínhamos que fazer essa renovação toda e demorou bastante. No período pandêmico nem se fala, né? No pós-pandemia, até que tudo isso voltou, e nós chegamos aí em setembro, outubro, que se voltou a ser regularizado. E esse prédio da RR Shoes fica onde? Ele fica no bairro Centro Administrativo, ele fica entre Canabarro e Languiru, que seria um local que a gente deve ter esse olhar para que esse crescimento também ocorra ao longo da avenida, para que haja essa interligação urbana, né? Já tendo essa visão de não deixar esses distanciamentos urbanos entre os bairros. E, prefeito, é importante que todos os projetos que a administração realiza, né, todos eles têm que passar pela Câmara de Vereadores, né? Exato. E a presidência da Câmara é oposição, certo? Agora se tornou oposição. Isso. Como é que como é que vai ser esse relacionamento aí com a Câmara de Vereadores? Eu vou colocar para vocês que essa situação ocorreu por influência externa, né? Por previsões de candidaturas para 2024. Isso tudo foi articulado desta forma, lamentavelmente, mas a gente não é inimigo de ninguém. Eu já coloquei para o novo presidente, eu quero conversar, eu quero entender, eu quero me colocar à disposição. Tudo bem, a oposição faz seu trabalho, mas os projetos que são de importância para nosso crescimento, eles devem ser aprovados. E nós tivemos agora um exemplo, esta semana, terça-feira, tem uma sessão extra, onde foi aprovado o reajuste do funcionalismo e entraram mais 9 projetos de contratação de professores. Então, todos os projetos foram aprovados, apenas foi baixado o que muda a questão da cobrança de tributos, que legalmente tem que ser baixado. Então, eu não me assusto muito com essa ideia. Eu digo sempre assim, a maioria dos nossos vereadores é gente boa. Nós temos que largar um pouco essa ideia de eu ser situação, eu ser oposição. Eu sou Teutônia, eu tenho que trabalhar para isso. Eu tenho que me relacionar bem, tanto com a situação quanto com a oposição. E, sinceramente, se depender de mim, do governo,
nós vamos ter uma boa relação. Mas hoje, como é que está os números? Como é que estão os números? Quantos oposição, quantos situação? Nós temos hoje 5 de situação e 6 de oposição. Maioria de oposição. Maioria de oposição. E o Luias conta para qual lado hoje em dia? Oposição, lamentavelmente. Pois é, porque oposição. A situação, ele era seu secretário, saiu, está na Câmara. Cidadania, que é parceiro da administração, a própria Aline. Forneck, como é que está essa relação envolvendo ele e o próprio Partido Cidadania dentro da sua administração? A Aline saiu do Cidadania por ocasião da federação com o PSDB, né? Cidadania. Então ela saiu do partido. E ali houve a situação da demissão por parte dela do subsecretário da Saúde, por questões pessoais, entre ele, né? De postura, né? E aí começou esta pequena rusga. Contudo, eu chamei o presidente e o Luias, que era o secretário, e coloquei para eles: nosso trabalho continua, são questões pontuais, pessoais. Nós vamos continuar. E isso funcionou bem. O Luias permaneceu secretário. O meu acordo com ele era de que ele permaneceria como secretário até o fim do ano, e aí ele voltaria para a Câmara, porque ele quis mostrar seu trabalho também como vereador. Eu concordo com isso, eu acho legal, e eu até sou da opinião que se a gente puder, quando você é eleito vereador, você seja vereador. Eu sou dessa opinião. Mas também, se a pessoa tem o desejo de repente assumir uma secretaria, e eu acho que essa pessoa seja adequada para essa secretaria, claro que eu vou chamar ele, né? Só que no meio desse caminho houve conversas colaterais com pessoas ligadas ao Cidadania, né? E a um candidato, um pré-candidato a prefeito para 2024. Foi feito segundo me informaram, eu não ouvi isso da boca do Luias, foi feita uma oferta de ser candidato a vice com essa chapa. E ele se empolgou com essa ideia. Aí ele pediu para sair antes. Então eu tinha encaminhado um projeto de financiamento de 15 milhões para recuperar essas ruas, e isso geraria uma visibilidade muito forte para o governo. E aí começou essa articulação para que esse projeto fosse rejeitado, como foi, né? E o Luias entrou nesse turbilhão, e inclusive eu chamei ele no meu gabinete, junto com o tio dele, que é o que orienta ele politicamente, né? Coloquei para eles: vá, faça o teu trabalho, a escolha é tua, o resultado é teu, só cuida, não te deixa iludir, não te deixa... Não, tudo certo, tudo tranquilo. E aí a postura dentro da Câmara de Vereadores acabou mostrando que ele virou coxo, né? Lamento, é um jovem, né? Fiquei muito magoado com isso, sim, porque até ontem era bom e agora virou, sem nenhuma razão plausível interna. Nós não brigamos, nós não discutimos. Eu gosto muito de falar com as pessoas aquilo que eu acredito, e como eu sou mais experiente, um rapaz de 22 anos, eu posso mostrar para eles também o outro lado, né? Mas essa ideia daquela empolgação fez com que ele tomasse essa decisão. Nada é definitivo, nada é para sempre, podemos conversar, podemos nos ajustar, mas neste momento ele é oposição ao nosso governo, e eu falei para ele, inclusive, ele é o voto Minerva. Se ele tivesse na situação, teríamos maioria; se ele tivesse na oposição, E ele tinha o sonho também de ser presidente da Câmara de Vereadores. E nós tínhamos, na Câmara de Vereadores, o pessoal já tinha articulado os próximos presidentes. Inclusive o Valdir seria o presidente da situação, como agora ele é da oposição também, porque nós tínhamos maioria. Então, ele não tendo essa oportunidade, e nunca foi dito não definitivo, não, temos essa previsão. E aí ele acabou participando da mesa, hoje como secretário. Com certeza foi-lhe prometida a presidência para o ano que vem, e ele teve esse anseio e tomou uma decisão na vida dele. Tá certo. Tá? Não tenho inimigos. Eu posso não concordar com as posições. Faz parte da política, a gente Faz sabe, parte né, da prefeito? política, né? Prefeito de Teutônia, Celso Aloysio Forneck, muito obrigado pela presença aqui na Rádio Independente. Um bom governo aí à frente do município, que segue crescendo, né, no ano de 2023, também 2024, mas certamente falaremos aí pela frente.
Coisa boa. E com certeza haveremos de administrar esse bem público, o recurso público, com muita transparência, muita honestidade e muito cuidado para que todos possam usufruir dele. Forte abraço a todos, um ótimo 2023 para todos nós, com certeza será melhor que 2022. E vamos trabalhar olhando para frente. Deixamos as rusgas do passado para trás e vamos ter esse olhar para frente e com muito diálogo. A gente resolve as coisas com diálogo, não é no tapa, no grito e nem na arma. Então, no diálogo. Forte abraço a todos e assim que me convidarem, estarei com todo prazer de volta para ocupar o espaço da rádio. Ok, então ex-prefeito de Teutônia, agora 11 horas e 7 minutos, vem aí o Independente Notícias com a Eduarda Wenzel.